Sabe aquela pergunta que vira e mexe a gente se faz? Porque tem gente que parece que tem tudo para dar errado, mas consegue ter sucesso, e ao mesmo tempo, outros que tinham todas as vantagens do mundo acabam não chegando lá. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise que tenta explicar justamente isso, ligando os pontos entre sacrifício, fé e o que são chamadas de bênçãos inexplicáveis. É exatamente esse o quebra-cabeça que tá no coração dessa mensagem, sabe? Essa coisa meio ilógica, às vezes, do sucesso. E é a partir daí que a gente vai entrar numa exploração bem pessoal sobre o que, no fim das contas, realmente traz prosperidade. E para deixar esse dilema bem concreto, o autor da mensagem usa a própria vida como exemplo. Ele fala que começou, olha só, do -1. Enquanto isso, os amigos de infância dele, parecia que eles estavam numa verdadeira plataforma de lançamento para o sucesso. Só que no final, os resultados, eles simplesmente desafiaram toda e qualquer expectativa. Ok, então, como é que se explica isso? Para entender essa lógica, a mensagem nos leva para um texto bíblico bem antigo, lá no livro de Ageu. É ali que o autor encontra a base, a estrutura mesmo, para tentar explicar essa contradição que a gente vê entre o esforço que se faz e o resultado que se tem. E essa passagem, ela é a chave de tudo, é o ponto central de todo o argumento. É basicamente uma pergunta que confronta diretamente as prioridades das pessoas. Tipo, ei, é tempo de vocês estarem aí morando em casas super confortáveis enquanto a minha casa está em ruínas? Põe o dedo na ferida, né? Essa metáfora das casas forradas, ela é muito forte, né? Não se trata só de ter dinheiro ou uma casa bonita. A ideia aqui é que isso simboliza uma vida totalmente focada no próprio umbigo, no conforto pessoal e que, talvez, acaba deixando de lado um propósito maior, um investimento espiritual. E aí vem a consequência direta disso, segundo a mensagem. Todo aquele esforço, todo aquele trabalho duro, o dinheiro guardado, tudo isso pode simplesmente desaparecer. É como se um sopro levasse tudo embora. Por quê? Porque as prioridades estavam desalinhadas. Mas, olha, essa ideia não é só uma teoria, uma coisa abstrata, não. Ela se torna muito real através de uma história pessoal bem forte. Uma história sobre um trauma de infância que, acredite, acabou virando a chave para entender tudo isso. Então, imagine a cena. O autor, filho de pastor, via o salário do pai chegar e ir embora no mesmo dia, direto para as necessidades da igreja. O resultado? 28 dias de aperto. Todo santo mês. Ele se sentia privado das coisas que os amigos tinham, sabe? Um tênis legal, uma viagem. Isso gerou um ressentimento tão grande que ele jurou que nunca, jamais, seria pastor. E para piorar, a igreja pela qual o pai tanto se sacrificou, fechou. Foi um trauma que deixou uma marca profunda. Dá para imaginar a jornada emocional dele, né? Começou com aquela raiva de criança, sentindo as dificuldades na pele. Depois, já mais velho, veio um confronto direto com Deus. Ele conta que fez um jejum de 3 dias só para exigir uma explicação. E foi aí que veio a grande virada, a revelação que mudou completamente o jeito dele de ver as coisas. E essa foi a grande sacada. O verdadeiro retorno sobre o investimento do pai dele não era o prédio da igreja, que de fato fechou. O retorno real estava nas vidas que foram transformadas ali dentro. Pessoas que foram curadas de um câncer, gente que se libertou de vícios. Esse era o verdadeiro lucro. Então, a partir dessa história tão pessoal, a mensagem extrai um princípio, uma espécie de lei universal sobre como os recursos fluem. E isso é chamado de o princípio do retorno. E como funciona esse princípio? Bom, ele é descrito em um ciclo de 3 etapas. Primeiro, a provisão. A prosperidade chega, permitindo que a pessoa tenha sua casa forrada. Segundo, o investimento. A pessoa pega uma parte do que recebeu e investe de volta na casa de Deus. E terceiro, a multiplicação. É aí que as bênçãos inexplicáveis são liberadas e, segundo a mensagem, elas literalmente perseguem quem investiu e até as gerações futuras. E aqui tem um ponto que é fundamental. A mensagem muda totalmente a perspectiva do ato de contribuir. Não se trata de dar algo que é seu. A ideia é devolver uma parte daquilo que, na verdade, já foi dado por uma fonte divina em primeiro lugar. Faz sentido? Beleza, isso tudo nos leva a uma pergunta bem prática, né? Tá, mas e aí? O que acontece quando esse ciclo de retorno é de fato colocado em prática? A mensagem aponta para um resultado impressionante. Lembrando lá do texto de Ageu, a promessa é de uma restauração total. O orvalho do céu que estava retido volta a cair. Os frutos da terra voltam a brotar. É uma imagem muito poderosa de que aquele fluxo de bênçãos que estava bloqueado foi liberado de novo.
Mas por que inexplicável? Porque a bênção não pode ser simplesmente lógica, resultado de A mais B? A mensagem defende que isso é de propósito. Quando não tem como explicar, quando não faz sentido lógico, ninguém pode bater no peito e dizer fui eu que fiz. O mérito, a glória, não pode ser roubada. Ela é atribuída diretamente a uma fonte divina. E aí, tudo se conecta. A conclusão é que muito do sucesso que o autor tem hoje não vem do talento dele, mas é um resultado direto dos sacrifícios que o pai dele fez décadas atrás. É a ideia de uma bênção que atravessa gerações. Aquele investimento que parecia ter dado errado lá no passado está rendendo frutos agora. No fim das contas, a análise toda nos deixa com essa pergunta para refletir. Qual é a diferença entre uma simples despesa e um investimento que tem um retorno eterno? A forma como se responde a isso, segundo essa mensagem, pode realmente mudar tudo.